Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso tem cerca de 2 meses para votar mudanças na legislação eleitoral para vigorar já nas próximas eleições em 2018. O tempo não parece suficiente para superar as grandes divergências que cercam os temas como sistema eleitoral ou financiamento de campanha. Mas pode ser que o próximo ano traga novidades. O Câmara Debate da Rádio e TV Câmara vai discutir os principais pontos em debate com os deputados Divaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Uma das principais novidades que pode ser que aconteçam ainda nas próximas eleições, deputado Divaldo Carimbão, é a primeira experiência no país de federação. Diversos partidos se juntarem para compor um partido grande, escapar da cláusula de barreira e atuar aí conjuntamente. O seu partido é um dos que está discutindo essa possibilidade. Como é que o senhor vê essa questão da federação de partidos? Olha, eu tenho uma visão clara que esses modelos que estão tentando fazer, eu tenho divergências. Distritão, distrital misto, lista ordenada, pré-ordenada ou fazer como você colocou aqui, a federação. Tá? No fundo, querem o financiamento público de campanha. O resto é detalhe. Tudo isso que nós falamos agora aqui, isso, modelos políticos, é para referendar, para não botar uma coisa só, que é financiamento público de campanha. Como acabou o financiamento privado de campanha, agora estão loucos buscando uma fórmula e aí começa a discutir esses outros caminhos aqui. Parlamentarismo até que não entrou muito nessa discussão. É um dos caminhos a federação. É um dos caminhos. Não é? Mas, lhe confesso, é pouco tempo que falta, não sei se chegará esta reforma política. De uma coisa eu sei, um item, eles querem aprovar o financiamento público de campanha. Tudo aqui é a cortina para fazer o financiamento de campanha pública. Mas se o partido está discutindo a possibilidade de uma federação, não está, deputado? Tá, lógico, porque aí, se tiver de vir, por exemplo, nós somos contra, literalmente, a fazer o candidato mais votado, que é o chamado distritão. Então, esse para nós eliminamos, por convicções. Nem sempre o deputado mais votado tem legitimidade. Eu gasto 800 mil numa campanha para deputado federal. Tenho 90 mil votos. Aí, de repente, tem alguém que gasta 25 milhões, estou falando 25 milhões para se eleger deputado federal e tem 110 mil votos. Quem tem mais votos? Quem gastou 1 bilhão para ter 90 mil votos? Ou 25 milhões, existe. Isso aqui não é ficção científica não, viu? Estou dizendo. Tem pessoas gastando 10, 12, 15, 20 milhões para se eleger deputado federal. Aí eu pergunto, faz um distritão. Quem tem dinheiro vai lá nas bases e compra os votos e as consciências da sociedade. Né? E muita gente, realmente, se vende. E há lideranças que é dinheiro do bolso. Dessa forma, nós eliminamos. Aí vem a possibilidade de se fazer o distrital misto. Deputado, vamos deixar isso para daqui a pouco. Eu só queria perguntar para o deputado Celso Maldaner ainda a questão da cláusula de barreira e da federação. Depois a gente vai discutir essa questão dos sistemas eleitorais. Deputado Celso Maldaner, uma das comissões que estão discutindo, nós temos 3 comissões aqui na casa discutindo reforma política, está discutindo se a gente coloca uma cláusula de barreira que estabeleça um desempenho mínimo de 1,5% do eleitorado votando para um partido poder ter representação aqui na casa, ou se aprova essa possibilidade de diversos partidos menores se juntarem, formarem uma federação e atuarem conjuntamente. Qual a sua ideia, a sua posição sobre essa questão? Eu particularmente defendo a cláusula de desempenho, né? Hoje nós temos aqui 26 partidos com representação na casa, né? Temos em torno de 35 partidos já, e não sei quantos pedidos de novos partidos que serão criados, né?
Então eu acredito com esse pluripartidarismo, eu que venho do bipartidarismo ainda quando era o MDB e Arena, na época tinha sublegenda para disputar eleições municipais, tinha essa opção. Hoje são novos tempos, só que o pluripartidarismo, ele se generalizou demais, quer dizer, é quase humanamente impossível governar um país, governar um estado, governar um município, com tantos e tantos partidos. Hoje se cria partidos que nem igrejas, né? É demais. Então, uma proliferação. Então, eu defendo a cláusula de desempenho. Agora estão baixando para 1,5%. Eu gostaria, no mínimo, 2% em 14 estados e depois passar para 3%. Eles chamam de cláusula de barreira, eu chamo de cláusula de desempenho. Quer dizer, os partidos que não atingirem esse quórum, essa quantidade de votos, ele não teria uma representação, por exemplo, aqui tem 26 partidos com representação, tem 3 parlamentares, tem uma estrutura muito grande por trás. Então eu sou muito claro, eu defendo a cláusula de desempenho para diminuir a quantidade de partidos. O ideal seria 5, 6 partidos, que é difícil nós reduzir tanto para 5, 6 partidos, mas com 30, 40 partidos é impossível, né? Então defendo muito claro e dá oportunidade de fazer a federação dos pequenos partidos. Então os pequenos partidos se juntam, que pensam na mesma maneira, mesma ideologia, né? Se agregam então para ter a representação aqui da sociedade brasileira. Então eu acho muito justo. Não querendo adiantar aqui, mas como o colega Carimbão já vem adiantando, num primeiro momento deverá ser votado o distritão. Foi feita uma pesquisa aqui na casa, em torno de 65%, 66% são a favor do distritão. Então vamos explicar melhor, já que a gente já entrou na questão do distritão, deputado, vamos aproveitar. Exatamente. O que é o distritão? O distritão, por exemplo, Santa Catarina tem 16 vagas de deputados federais. Entraria os 16 deputados mais votados. Nós temos colega aqui... Dividindo o estado por regiões, É né? um distrito, o estado é um distritão. No primeiro momento, o distritão, o estado todo é um distrito só. Para as eleições de 2018. Mas para eleições de 2022, já seria o distrital misto. Já seria o distrital misto. Mas só para colocar um exemplo. Santa Catarina, né? Nós temos o deputado Idinho Bess, que ficou primeiro suplente com 103 mil votos. E nós temos colega aqui com 52 mil votos. Quer dizer, a metade dos votos. Então, por isso que seria justo nesse sentido. Agora, me preocupa também quem não tem vinculação nenhuma, não tem compromisso. De repente, um grande artista, uma pessoa famosa, se inscreve em qualquer partido e se elege. Não interessa o partido, pode ser um pequeno partido, vai se eleger. Só que não vai somar para levar outros na garupa, como é o caso do Tiririca hoje. Então, só conta os votos dele. Então, o sistema distritão hoje tem uma grande aceitação. Se não passar o distritão, temos que discutir a PEC 282, que o Senado já votou, está aqui na Câmara, eu faço parte dessa comissão especial, que seria acabar com as coligações nas proporcionais e criar a federação dos pequenos partidos para poder representar toda a sociedade brasileira e ter a cláusula de desempenho, o que eu defendo muito. Agora, tem uma questão em relação ao distritão, que alguns cientistas políticos têm discutido, que o distritão desperdiça, quer dizer, são eleitos os mais votados e todos os outros votos são perdidos. E hoje em dia, o total de votos que é recebidos pelo partido é dividido entre as vagas que esse partido tem direito. Exato. Que seria o distritão, 60% dos votos são perdidos. No sistema atual, 10% dos votos são perdidos. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Edivaldo Carimbão? Quer dizer, 60% dos votos serem desperdiçados é muita coisa, não é? Olha, visões, está aqui colocou a questão do Edinho Bess. Grande companheiro, gosto muito, um homem respeitado aqui na Câmara. Teve 100 mil votos, alguém por 50 entrou. É uma tese. Aí vem a minha tese. Eu fui vítima em Alagoas de alguém que gastou 20 milhões de reais, e Alagoas sabe disto, e alguém gasta 500 mil, aí o cara está lá com 90 mil votos, outro tem 110 mil votos. Isso é desproporcional. E o cara pode pegar do dinheiro dele. Ele pegou simplesmente, tinha dinheiro e fazia, acabou-se. Então, esse distritão, ele tem um lado que ele colocou e outro lado de cá,
Exato. ser esses mais votados. Eu, particularmente, sou contra por conta disso, porque eu vim da base, eu fui de líder comunitário, eu sei o que é ser deputado com ideais. Com dinheiro é fácil. Bota aqui um birô, chama lideranças, quanto é, e solta a mala para cá. Aí, meu irmão, é muito fácil fazer política. Quero ver fazer política é no corpo a corpo, nos ideais, é você fazer por convicção. Né? Isto é um caso. Então, então, esse distritão, ele tem uma divergência. No digital misto, que foi aqui que você colocou, já é diferente. Aonde, aí me parece que é até um pouco mais justo, para o eleitor é melhor. Sim. Por quê? Imagine, Alagoas, vou pegar aqui o cadê Alagoas? Vou deixar para daqui a pouquinho, que eu queria só, a gente está terminando esse bloco, eu queria saber, deputado Celso Maldoni, como é que a gente evita que essas pessoas que gastam um monte de dinheiro distorçam o resultado? Eu concordo perfeitamente com a posição dele. Por exemplo, Eduardo Cunha deve ter gasto quanto? 50 milhões, 100 milhões? Né? Eu fico imaginando assim, quanto é que ele gastou. E eu me identifico com a colocação dele. Tanto que eu sou contra a criação do fundo partidário, eu particularmente, porque até hoje eu não conheci fundo partidário e estou aqui no 3º mandato. Então eu particularmente sou contra, porque nós acabamos com a contribuição sindical, 4 bilhões por ano, que o empregado era obrigado a dar um dia de trabalho. Então acabamos com essa, tirando dinheiro do povo da contribuição sindical, tanto patronal como, agora vamos criar um fundo partidário de 5, 6 bilhões, 0,5% da receita, acho que líquida do país. Quer dizer, é uma contramão. Acabamos com a contribuição sindical, agora vamos criar esse fundo partidário. Pelo amor de Deus, eu particularmente sou contra. Nesse ponto eu fecho com o carimbão, porque até hoje fizemos campanha com os nossos recursos próprios, estamos aí representando a nossa comunidade, e eu particularmente sou contra o fundo partidário. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas. Deputados, uma coisa está decidida. O STF já decidiu que o financiamento privado de campanha não é mais possível no Brasil. E agora, como será o financiamento público? A proposta do deputado Vicente Cândido é de criar um fundo eleitoral que se pensa para as campanhas federais de cerca de 3 bilhões. Os senhores já se manifestaram no primeiro bloco falando que são contra, mas como é que se resolve essa questão? Como financiar a campanha política, deputado Givaldo? A sociedade não sabe disto. Você que está escutando agora aqui, está nos vendo. Eu tive quase 90 mil votos. A cada voto obtido na urna do partido, R$10 por voto. Anual. Eu tive 90 mil votos, eu gero 1 milhão por mês para o meu partido. 4 anos... Com o fundo partidário. Com fundo partidário. Como é que é composto o fundo partidário? Dos votos que o partido tem dos deputados federais. Não é do deputado estadual, não é do prefeito, não é do vereador, não é do senador, nem do governador. É só deputado federal. Eu, se tive 90 mil votos, eu contribuo com o partido, através do fundo partidário, com 4 milhões de reais. Será que não dá para o partido gastar 2 milhões na parte administrativa, política, e 2 milhões na minha campanha, ou 1 milhão para 3 e fazer formação política? E os 10% que muito partido cobra do próprio candidato, do salário do deputado? Esse dinheiro, para mim, é suficiente para fazer a campanha. E é bom deixar claro, viu? Há 1 ano e meio atrás, era somente 30%. Pra você ter uma ideia, o PHS, um partido com 7 deputados, recebia 250 mil, recebe 700 mil por mês hoje. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O PROS recebe mais de R$1 milhão por mês. É muito dinheiro por mês. Todo dia 23 está na conta, não tem segredo. Deputado Celso Maldaner, como é que o senhor vê esse problema? Não, eu concordo com as colocações do Carimbão, porque até hoje nós estamos colaborando, né? Nós descontamos do nosso salário, nós estamos ajudando o fundo partidário e não tivemos esse retorno. Até hoje nós fizemos a campanha com os nossos recursos, né? Quando o senhor fala nós, é o senhor, né, em particular, deputado? Eu diria, a população não vai entender, mas se analisar praticamente, a gente praticamente paga, né? Não dá para dizer isso, né?
Você larga as suas atividades para se dedicar à comunidade, mas mesmo assim eu faço por amor, por dedicação. Eu acho que você tem que representar a tua comunidade. Agora, eu particularmente sou contra, como eu comparei antes, se nós acabamos com 4 bilhões de contribuição sindical, que cada um era obrigado a dar um dia de trabalho. Agora vamos tirar um dia de trabalho de cada trabalhador brasileiro para criar um fundo partidário para eleger os políticos. Né? Um, não, dois. Porque aí são 4, são 8 bilhões estão querendo já. Eu sou contra, né? Então, eu tenho a minha posição muito clara, né? Claro que foi bom, acho que acabar com o financiamento empresarial, porque o financiamento empresarial gerava corrupção, né? Então, o governo, no caso, fazia uma licitação, as empreiteiras combinavam entre elas, superfaturavam, né, para dar para os políticos. Então, o alto clero está todo comprometido, tanto no Senado como na Câmara, praticamente está comprometido. O bom que foi agora é que veio à tona, veio a limpo a corrupção desse país, né? Então, nós estamos agora, eu diria que nós temos que fazer o contrário, nós temos que diminuir a máquina pública. Eu dizia ontem na tribuna, né, o custo desse Brasil não tem parâmetros no mundo. O Poder Judiciário, 1,3% do PIB. Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, 0,15%. Quer dizer, o Estado demais. Agora, criar mais fundo partidário ainda, eu sou contra. Nós temos que diminuir os custos do setor público, porque o setor produtivo não aguenta pagar essa estrutura toda. Então, eu sou contra criar bilhões no fundo partidário, voto contra. Agora, a criação do fundo partidário estaria ligado a um sistema de lista fechada dos partidos, né? Não, agora já mudou tudo. Ou seja, até a Aécio está no auge aqui na Câmara e no Senado, PSDB. O Aécio defendia o voto lista pré-ordenada. Ou seja, cada partido apresentaria uma lista de nomes que seriam eleitos naquela ordem que os partidos determinariam de acordo com o número que o partido recebesse. E o fundo partidário ia financiar esses candidatos. Quando o Aécio teve esse problema, acabou o coordenador, o líder, e aí passou a ser exatamente a grande discussão na Câmara, fazer o distritão, que é os mais votados. Os mais votados, acabou-se. E aí começa-se, como é que vai fazer o mais votado? Aí, bom, para governador, para majoritários, gastar tantos por cento, aí estão querendo decidir para deputado estadual, para deputado federal, governador e senador e presidente da República. E aí estão tentando encontrar um caminho. Por isso que eu estou com o Maldame. Eu acho muito pouco tempo, porque não há consenso na casa. Eu não sinto, né, esses casamentos entre aumentar, ou seja, criar o fundo público para financiar. E o sistema até hoje não está claro, faltam 60 dias, 50 dias para ser votado, que só pode ser votado até 30 de setembro. E como é que feita essa divisão de dinheiro? Vai para o partido e... É como o Congresso se omite, então agora rapidamente querer aprovar, por isso no último relatório aí Vicente Cândido. Já está a lista pré-ordenada para poder distribuir esses recursos, né? Então seria assim reconduzir quem já é parlamentar, né? Então, e claro, aí tem a distribuição, né? O percentual, né? O maior percentual seria para a majoritária, né? Para presidente, para governador. E eu sei que está no relatório dele, em torno de 2,2 milhões seria para um deputado federal e 1,7 milhões para deputado estadual. Mas daí seria já uma lista pré-ordenada, quer dizer, que a democracia é essa, trazer os mesmos de volta. Eu sou contra. Maristela, permita-me agora aqui. Aí falou aqui 2 milhões dizendo com deputado. Aí a pergunta aí você tem 10 candidatos, aí tem candidato de 1.000 votos e vai ter candidato de 100 mil votos. Como é que faria isto? A distribuição. A distribuição. Tem candidatos que vão exatamente para ter 1.000 votos, 2.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos. E se for o distritão, Carimbão, daí o partido não vai ter interesse em colocar muitos, vai colocar menos também. Agora, o distritão, voltando um pouco ao distritão, cada um por si, Deus contra todos. É isso? Acabou o partido? Exatamente, exatamente. Isso é ruim, para o partido até é ruim, porque você é uma pessoa muito conhecida, ou que tem lá seu nome, você se filia em qualquer partido e se elege, não depende de partido, né? Então, eu não sei como é que seria isso para administrar na prática depois. O Poder Executivo vai ter também dificuldade
em relação ao Congresso Nacional. Parabéns, eu vim defendendo uma tese aqui e ele começou a concordar comigo em relação a essa questão dos valores. Ele gastando 20 milhões e eu de gastar 1 bilhão. Né? E ele entendeu essa mensagem aqui. Eu vou para outra, com todo respeito, a questão dos pequenos partidos e dos grandes partidos. Ou seja, 30 e tantos partidos. Somos de uma época que era PMDB e Arena, MDB e Arena, tá? Bipartidarismo. Depois escalou de um jeito que está com 30 e tantos partidos. Agora, eu sempre fui de partido pequeno. Quando eu fui do PSB, partido pequeno, até então, 8, 10, 12 deputados. Eu fui líder do PSB com Eduardo Campos, com Miguel Arraes, nós tínhamos 15 deputados. Depois eu fui para o PROS com 20 deputados, o número maior que chegou. O PHS com 7 deputados. Permita-me, com todo respeito, não estamos aqui nominando pessoas. E ela usou aqui uma palavra, né? Os grandes caciques que estão todos comprometidos. E os grandes caciques estão nos grandes partidos. Se você olhar os pequenos partidos, não está nenhum envolvido em corrupção. Agora, os grandes partidos, se você olhar, a grande cúpula, estão todos envolvidos, literalmente. Qualquer partido grande. Por quê? Por quê? Porque no plenário, quando o líder, ele vai lá, por exemplo, eu representava o PP e o PROS. PP 40, o PROS 22, 62. Eduardo Cunha era líder do PMDB. Nós dois é quem começava o primeiro voto e o segundo voto no plenário, ou seja, no painel. Só nós dois éramos 150 deputados, ou seja, nós dois líderes, estou lhe falando. Sim. Tá? Ou seja, imagina a força para votar qualquer matéria. E aí é aonde os caciques começam a montar os esquemas. E agora, graças a Deus, a Lava Jato mostra o que estava acontecendo. Tá bom? Ao contrário dos partidos pequenos. Os partidos pequenos, se você olhar direitinho, olha de um por um, a Rede, o PSOL, PCdoB, PPS, PHS. Vamos pegar os partidos pequenos, que têm menos deputados, de 15 para baixo, de 20, não tem um envolvido. Mas se você pega os grandes partidos, são os caciques que estão envolvidos. Está aqui Maldame. É um cara que gasta pouco dinheiro, é uma pessoa que eu conheço muito bem, 3 mandatos comigo, é de um BES. Enfim, conheço esses companheiros, eu tenho 20 anos aqui dentro. Agora, se você pega a cúpula de todos os partidos grandes, pode pegar PR, PP, PSD, se você pega o DEM, se você pega o PSDB, o PMDB, tudo envolvido. Por quê? São estes que são grandes, mas lá na hora do painel é quem decide quase a votação. Agora a gente disse o que não pode, o que não dá para fazer. Rapidamente, o que dá para fazer até setembro que pode melhorar as eleições de 2018? Eu particularmente estou na comissão especial da PEC 282, mas vejo até por parte da presidente, que é a nossa Renata, eu não vejo assim, parece que muito interesse em votar esse projeto que veio do Senado. Então, que é o fim das coligações e a cláusula de barreira. Se fosse ficar só, o Senado avançou, e se fosse ficar o foco só nesse item, talvez votaria. Então, eu estou muito pessimista com a reforma política nesse sentido. Eu estou mais otimista com as outras reformas que o Brasil precisa, que devem encaminhar desde a reforma tributária, do que a própria reforma política. Mas o prazo é tão curto que não vamos chegar a um denominador comum. Eu vejo com muita dificuldade. No fundo, realmente, como o Carimbom falou, é para criar o fundo partidário para financiar os políticos que estão aí. Deputado Divaldo Carimbom, o que poderia melhorar para as eleições? Parabéns, está muito pouco tempo para se estudar muito e chegar ao entendimento. Tá? Eu também estou com o Maldame vendo que o tempo está passando e não se consegue um consenso na casa. Tá? Acho que nós temos que estudar mais as possibilidades. Acho que tem que reduzir, graças a Deus, o Supremo Tribunal, né? E agora a Câmara não tem mais autoridade, permita-me, depois do Lava Jato, porque o Supremo Tribunal decidiu, mas a Câmara pode mudar a Constituição. Tá? Graças a Deus, acabar o financiamento privado. Aí nós estamos aqui, um grupo de deputados, dizendo não também ao financiamento público nesse tamanho que aí está. É preciso ter dinheiro para a campanha? Agora, na minha avaliação, o dinheiro que tem hoje no fundo partidário dá para financiar as campanhas. Bom, aí vem o modelo político. Aí virou um samba de crioulo doido. Ninguém
até hoje tem a fórmula e um consenso, né, para votar a este modelo de político, se é distritão, distrital misto, se é federação, se é pré-ordenada, enfim, está um samba de crioulo doido. E o tempo é muito pouco para que esta música pegue na sociedade. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.